E Jair Bolsonaro sempre esteve muito mais para Judas que Messias, não chega a ser segredo para ninguém. Basta olhar seu histórico de vida de pelo menos os últimos 35 anos e veremos uma sucessão ininterrupta de crimes e de utilização de instituições e pessoas como escada para se dar bem em seu alpinismo político e social, descartando depois essas pessoas e as empurrando aos leões para assumirem a responsabilidade por seus atos e seus crimes. Entretanto, parece que agora o cerco se fecha sobre Jair Bolsonaro, que provavelmente não passa do final do ano de fugir de pelo menos parte de seus crimes da cadeia, onde pode ser condenado até em torno de 40 anos, bateu desespero no sujeito e, sem o menor pudor ou escrúpulo, vem declarando publicamente que é um informante de uma nação estrangeira, no caso dos Estados Unidos, e que passa informações para o estrangeiro, para que o estrangeiro possa até assumir ações que podem prejudicar não só o nosso país, como até implora por uma intervenção, ou seja, uma guerra contra o nosso país, que pode vitimar milhares de pessoas, desde que salve o pescoço dele da cadeia. Pois é, esse é o sujeito que muita gente trata como mito, mas não passa do maior covarde e traidor da pátria que já passou por essas terras. Um sujeito que, sem a menor cerimônia, confessa em público, em alto bom som, que é um verdadeiro traidor que quer colocar nossa nação de quatro, subjugar o nosso povo ao interesse de um país estrangeiro, no caso dos Estados Unidos, desde que salvem o seu pescoço. E o pior de tudo é que o sujeito não pode nem alegar que não tem conhecimento desse alto nível de traição, porque foi ele mesmo que assinou a lei em 2021 que tipifica boa parte desses crimes de contra a soberania do país. Crimes que, em sendo levados a cabo, julgados, podem levar até de 12 a 15 anos de prisão, ainda sem contar o agravante dele ter sido presidente da República, portanto, tendo acesso a informações privilegiadas. E aí eu te pergunto, o que você pensa a respeito de um sujeito que, sendo presidente da República, em vez de defender as nossas informações, os nossos interesses, está a serviço do estrangeiro, querendo entregar informações privilegiadas para o estrangeiro poderem sabotar o nosso país e prejudicar o nosso povo? É o nível mais rasteiro de traição possível e deveria estar sendo julgado de maneira célere. Esse tipo de comportamento não pode ser aceitado. Por mais que tenha gente tão idiota, que continue batendo palmas para um sujeito que nunca pensou duas vezes antes de empurrá-los para o buraco para salvar a sua própria pele, para que ele tivesse vantagem. Como, por exemplo, aqueles milhares de otários que lotaram o ônibus no 8 de janeiro para tentar o último lance desesperado no golpe fracassado que ele articulou e que, quando sentiu que ia dar tudo errado, picou a mula, fugiu feito um covarde para os Estados Unidos, passando a mão em joias do patrimônio brasileiro para tentar tirar o dele da reta e deixando aquele bando de otário ir para a cadeia no lugar dele. E deixou durante 2 anos sem fazer nada. Aliás, as primeiras manifestações que ele fez, você deve lembrar muito bem, é chamar os caras de traidores, bando de aloprado, gente maluca, que eram infiltrados do PT, mas agora que a cadeia com a chave da cadeia tá chacoalhando pro lado dele, aí começa a falar que quer anistia para os caras. De repente ficou preocupado com vários pais e mães de família, coitadinhos que não estão podendo cuidar de suas famílias porque estão pagando pelos crimes que cometeram em seu nome. Pois é, passou a ficar interessado só agora que a cadeia começa a chegar perto dele, que foi o grande articulador dessa palhaçada que aconteceu no Brasil e pensou que sairia impune como seus antepassados saíram impunes em todos os golpes militares que aplicaram no Brasil desde a proclamação da República. Pois é, não vai se dar bem e se está apostando suas fichas de que o Trump vai ouvir seus rogos e vai verificar que você é um sujeito tão baixo, que está disposto a entregar o nosso país. Desde que o cara livre ele da cadeia, não pense que o Trump é tão tolo assim. Ele sabe que o que vale é quem está com a caneta na mão. E você nunca mais terá caneta nenhuma na mão, seu Jair Bolsonaro. A única coisa que você vai ter na sua mão nos próximos anos são as grades de uma cela. Fora isso,
nunca mais você participará da vida pública brasileira. E é melhor você parar com essa coisa de continuar estimulando as pessoas a saírem, incitarem as pessoas a dobrarem apostas no crime, em futuros golpes, como você fica convocando essas pessoas para a baderna nas ruas do Brasil, supostamente clamando por anistia, por liberdade de expressão que você nunca respeitou quando esteve no poder nesse Brasil. Ou as pessoas esquecem qualquer crítica que as pessoas fizessem a você, você botava a Polícia Federal nas costas das pessoas, alegando que críticas pessoais à sua condução da política seriam ataques ao Estado brasileiro. Pois é, está provando do próprio veneno e espero que engula um veneno muito amargo e apodreça no fundo de uma cadeia. Porque traidores da pátria como você e parte dos seus filhos não podem continuar impunes nesse Brasil. Você é o que de pior essa nação produziu. Um sujeito covarde, mentiroso, que não pensou duas vezes quando viu a oportunidade de uma doença sendo espalhada pelo Brasil, a Covid, para transformar essa doença numa espécie de arma biológica contra as pessoas desse país, em especial os idosos e pessoas mais pobres, induzindo-as a saírem, se contaminarem com a doença e espalharem essa doença em seus locais de trabalho, em suas casas, e graças a essa sua atitude carniceira, nós tivemos pelo menos 700 mil mortos no Brasil, quando, segundo estimativas de pessoas sérias baseadas na média de morte, onde foram adotadas medidas básicas de saneamento e prevenção, o Brasil teria no máximo 200 mil mortes. Ou seja, 500 mil de brasileiros morreram graças às mentiras desse sujeito, graças à ineficiência calculada desse sujeito, que virou garoto propaganda de cloroquina e outros medicamentos da indústria farmacêutica e que estava em seu governo vários indícios, como a gente viu na CPI da Covid, de tentar utilizar a Covid e para comprar vacina que não funcionava desde que pagassem de propina de $1 por vacina. Agora você imagina comprando 500 milhões de doses, o tamanho do rombo e golpe que esse sujeito com seus comparsas queriam dar nos brasileiros às custas da vida e da saúde do nosso povo inteiro, sem se preocupar com a vida das pessoas, sem se preocupar com o retorno da nossa economia, sempre olhando para o próprio benefício. Portanto, se você ainda é um desses trouxas, cegos e fanáticos que enxerga nesse sujeito um Messias, abra o seu olho, porque você está idolatrando um verdadeiro Judas, pactuado com o diabo e com os caifás da vida, esses bolsocrentes como Malafaia, para distorcer a religião em benefício próprio, encaminhando você cujo fanatismo não enxerga para uma vida de degredo, não só nessa vida como no inferno. E você, o que pensa a respeito de tudo isso? O que você acha que um Judas como esse merece como pena pelos crimes recorrentes que continua cometendo contra o nosso país? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos, firmes, botar esse tipo de gente que não merece o país que tem na cadeia atrás das grades e que nunca mais conviva em meios sociais, porque são pessoas carregam uma doença da pior espécie dentro de si, que é a doença da mentira, a doença do ódio, da divisão e da traição. Gente que não pode continuar em vão circulando pelas terras do nosso Brasil.